Bom dia, turminhas! Tudo bem, sextos anos? Vamos dar continuidade, lembra que eu falei? Ao mesmo assunto, a mesma apostilinha da semana passada, que nós começamos a trabalhar aí a flexão do adjetivo. Lembra que eu falei para vocês que o adjetivo ele pode se modificar, se flexionar em gênero, número e grau. Nós trabalhamos na semana passada o gênero, que é masculino e feminino, tá? Vimos aí que ele pode ser uniforme quando só tem uma forma, tá? O adjetivo ele pode ser usado tanto para o masculino quanto para o feminino. E o biforme tem uma forma para o masculino e outra para o feminino. Aí nós trabalhamos esse exercício. Para quem está em casa, a correção vai vir agora, essa semana, tá? E para quem está no presencial, também está sendo feita essa semana, tá? Agora nós vamos trabalhar a flexão de número. Quando eu falo em número, singular e plural, tá? Então, olha, rua estreita está no singular. Tanto o substantivo rua quanto o adjetivo estreita. Quando eu quero passar para o plural, eu falo ruas estreitas. Então, o adjetivo sempre vai concordar em número, tá? Que é singular e plural, com o substantivo a que se refere. Sonho, impossível. Então, o substantivo sonho está no singular e impossível, o adjetivo também. Quando eu passar para o plural, os dois vão para o plural. Sonhos impossíveis, tá? Agora, e a flexão de grau? O grau, ele tem dois. O comparativo, o próprio nome diz, né? Que quando a qualidade que ele expressar aí vai ser comparada com a de outros seres. E o superlativo é quando a qualidade ela vai se apresentar num grau elevado. Então vamos lá. Vamos primeiro estudar aqui o comparativo. Olha aqui, tem até uma tabelinha que eu fiz aqui para vocês, ó, comparativo. Vamos para o primeiro aqui. O grau comparativo, ele pode ser de igualdade, superioridade ou inferioridade, tá? Então, aqui são palavrinhas que são usadas aí quando eu quero me referir, né, a igualdade, superioridade, inferioridade. Mas vamos entender aqui cada um. Então, o grau comparativo de igualdade é quando a qualidade expressada pelo adjetivo, ela vai aparecer na mesma intensidade. Então, eu vou comparar aqui, por exemplo, ó, esta casa é tão arejada, que é o adjetivo, quanto aquela. Então, é o mesmo grau de intensidade. As duas são arejadas igualmente, por isso que é um comparativo de igualdade. Diferente do comparativo de superioridade, porque a qualidade expressada pelo adjetivo, ela vai ser mais intensificada no primeiro elemento do que no segundo. Quando eu comparo agora a mesma coisa aqui, ó, esta casa, agora o que? Ela é mais arejada que aquela. Então, a primeira casa aqui, ó, que está sendo comparada com a outra, agora ela é tão arejada quanto a outra? Não, ela é mais arejada do que aquela. Então, eu sempre vou estar usando aqui, ó, por isso que eu coloquei para vocês, tá? Mais do que aquela. Então, ela é o que? O grau aí do adjetivo, né? A qualidade, ela é mais intensificada. Já a inferioridade é o contrário. A qualidade expressada pelo adjetivo, ela vai aparecer menos intensificada no primeiro elemento. Agora, a casa aqui, a primeira casa que eu tô falando, ó, esta casa, ela é menos arejada do que aquela. Então, agora é um grau comparativo de inferioridade. Por quê? Porque a primeira casa aqui, ó, o primeiro elemento, é menos arejada, que é o adjetivo, do que a outra casa, tá? Então, por exemplo, vamos aqui. Vou dar um exemplo para vocês. Ver se eu consigo aqui.
Olha aqui, trouxe mais um exemplo. Lucas é tão extrovertido quanto seu irmão. Então, os dois têm o mesmo grau aqui. Os dois são extrovertidos igualmente. Então, eu usei o tão, o extrovertido, que é o adjetivo, quanto seu irmão, um comparativo de igualdade. Olha já a inferioridade. Lucas é menos extrovertido do que seu irmão. Já a superioridade, Lucas é mais extrovertido do que seu irmão. Então, o grau comparativo é esse. Ele pode ser de igualdade, superioridade ou inferioridade, certo? Vamos lá agora ao grau superlativo. Então, vamos lá, ó. Já o grau superlativo, agora ele não vai comparar, tá? Como eu disse anteriormente, olha aqui. O grau superlativo é quando a qualidade ela vai se apresentar em um grau elevado. Então, o grau superlativo, ele pode ser absoluto ou relativo. E dentro do absoluto, nós temos o analítico e o sintético. E dentro do relativo, nós temos de inferioridade e superioridade. Então, vamos lá, ó. Primeiramente, o grau superlativo absoluto, tá? A qualidade atribuída agora pelo adjetivo não é expressa em relação a outros elementos. Então, você não vai comparar, não vai comparar. Eu falo assim, ó, este exercício é muito fácil. Este exercício é facílimo. É aí que vem a diferença, tá? Do superlativo absoluto analítico e o sintético. O analítico, sempre aí, ó, nós vamos ter aí, ó, um advérbio. Então, este exercício é muito fácil. Já o superlativo absoluto sintético, nós vamos ter o acréscimo aí sempre do íssimo, sufixo íssimo, facílimo, agradabilíssimo, tá? Então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Quando eu falo assim, ó, esta garota é muito educada. Aí eu falo assim, todos os ambientes são agradabilíssimos. Então, aqui eu tenho, olha, esta garota é muito educada. Eu tenho que superlativo, absoluto, analítico, porque ela é muito educada, eu elevei o grau. Já quando eu falo todos os ambientes são agradabilíssimos, lembre-se do que, ó, nós temos o sufixo agradabilíssimos, facílimo, tá? Então, aí vai ser o superlativo absoluto sintético, tá? Agora, e o grau superlativo relativo? A qualidade atribuída pelo adjetivo é expressa em relação a outros elementos. Eu não vou comparar, mas ela vai expressar em relação a outros elementos, tá? Muitos fazem confusão aqui com o grau comparativo. Prestem atenção, ó. Este exercício é o mais fácil do capítulo. Eu não estou comparando o exercício do capítulo. Não, eu estou falando que ele é o mais fácil do capítulo. Superlativo, relativo de superioridade. Agora, este exercício é o menos fácil do capítulo, já é o superlativo, relativo de inferioridade. É a mesma coisa se eu falar assim, ó. Aquele aluno é o mais participativo de todos. Eu tenho que
é o grau superlativo relativo de superioridade. Agora, se eu falar assim, aquele aluno é o menos participativo de todos. Agora é o grau superlativo relativo do quê? Relativo de inferioridade, porque ele é menos participativo de todos, tá? Eu não estou comparando com ninguém da sala, só estou elevando o grau aí da participação dele, tá bom? Então, isso aqui, eu trouxe aqui, ó, um resumo para vocês, tá? Olha aqui, fica bem fácil na hora de fazer os exercícios, ó. Grau normal, o grau comparativo de superioridade, igualdade e inferioridade, olha aqui. E o grau superlativo, absoluto, relativo, sintético, analítico, superioridade e inferioridade. Tá bem fácil por esse resumo também, tá bom? Então, vamos lá, aos exercícios. O primeiro exercício, vocês vão escrever o superlativo das palavras. Agradável, agradabilíssimo, tá? E já fiz o primeiro. Fácil, facílimo. 2. Escreva o grau normal. Agora, vocês vão passar para o grau normal, tá? Aqui, ó, velocíssimo. Qual o grau normal de velocíssimo? Veloz, tá? Terceira questão. Vocês vão completar as frases de acordo com o grau comparativo pedido. Aqui, superioridade, inferioridade e igualdade. Eu já fiz um de cada, ó. Mônica é mais elegante do que Marta. Meu sapato é o quê? Mais confortável do que o dela, tá? Então, já tem aí o exemplo de cada um. Classifique de acordo com a legenda. Vocês vão falar se está no grau superlativo absoluto sintético ou absoluto analítico. Mariana era uma menina muito esperta. Olha como eu usei muito esperta, eu tenho o grau absoluto que analítico. Agora, quando eu falo vovó serviu um chá quentíssimo, lembra? Quando eu falo quentíssimo, eu uso o sufixo íssimo. Agora, qual grau que eu tenho? O analítico ou o sintético? Tá? Então, olhem a tabelinha lá que é bem fácil. Complete as frases com o grau superlativo absoluto sintético dos adjetivos destacados. Então, o dia está. Olha aqui, agradável. Então, agradabilíssimo. Porque você tem que usar o grau superlativo absoluto sintético, que é aquele que tem o quê? O sufixo íssimo, tá? Sexta questão. Indique o grau que estão sendo usados os adjetivos nas frases abaixo. 1, quando for comparativo de igualdade. 2, quando for comparativo de superioridade. E 3, quando for comparativo de inferioridade. Lúcia é mais alta que a irmã. Comparativo do que? Superioridade. Aí vocês vão colocar o número 2, certo? Sétima questão. E assim vocês vão fazer com as outras frases. Complete as frases com melhor, pior, maior ou menor. Fácil também, tá? Oitava questão. Vocês vão reescrever as frases, só que passando para o feminino plural. O professor inglês cuidou do velho cristão a noite toda. As professoras inglesas cuidaram das velhas cristãs a noite toda. Então, eu passei para o feminino plural, tá bom? Nona questão, passe para o plural. Então, vocês vão passar. Lembre-se que o substantivo concorda com o adjetivo, tá? Então, você tem que passar, ó, mãozinha limpa, mãozinhas limpas. Os dois vão para o plural. 10ª questão.
Indique se o adjetivo abaixo está no grau superlativo absoluto, tá? Ou relativo. Então, olhem lá na tabelinha, quando ele é absoluto e quando ele é relativo, tá? E o último, quantos nomes de pessoas você é capaz de formar com as letras desse quadro? Lembrando que não pode repetir a letra no mesmo nome. Então, olha aqui as letrinhas. Eu já achei um nome próprio, substantivo próprio. Bruno. Então, ó, Bruno. Então, vocês vão tentar formar nomes próprios com essas letras, certo? Pessoal, qualquer dúvida, eu e a professora Marta estamos à disposição, tá bom? Um beijo, boa semana e bons estudos!